Feliz sábado. Estamos terminando mais um trimestre, né? Lição número 13. Se preparando para a igreja de Coríntios. E é interessante que a gente pegou uma parte espiritual, né? Da igreja. E agora a gente vai falar um pouco da igreja problemática, que a igreja de Coríntios era problemática. E aí a gente talvez possa, sem querer, no livro, na lição de Coríntios, a gente se identificar talvez até com algumas coisas que a gente faz de errado. E às vezes a gente pensava que era certo. E era uma dificuldade de Paulo no passado, mas quando a gente olha para 2026, existe ainda membros da igreja que Paulo estava orientando na nossa igreja. E aí, voltando aqui para a finalização da escola sabatina, eu fico com as boas-vindas e eu vou chamar Lourdes para a gente cantar um hino para o nosso Deus em adoração nessa manhã. Amém? Bom dia, feliz sábado. Vamos todos colocar em pé e vamos louvar o hino 441. Nossa. E eu peço que o Espírito Santo nos dê entendimento dessa revisão, dessa manhã, e venha continuar nos edificando na Tua Palavra. Abençoe, Deus, por esse trimestre que já passou, e abençoe esse que já se iniciou hoje pela manhã, que nós possamos aprender com as dificuldades que Paulo encontrou em discipular, em ensinar o povo de Coríntios, para que possamos ser membros melhores para a liderança, que possamos ser irmãos mais voltados para Cristo e não para as coisas seculares, como a igreja de Coríntios passava naquela época. Meu Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, abençoa o dia do ancião, abençoa o mensageiro do culto divino que vai passar ao ponto da vida, que todos os louvores, a oferta, tudo que vai ser feito hoje, venha ser exclusivamente para a Tua honra e a Tua glória.
E para finalizar, eu peço que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos erros, os nossos desvios de caráter, e que a tua misericórdia, a tua graça venha sempre nos alcançar. Bendito seja o Senhor. É isso que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Agora nós vamos assistir o foco matrimonial da canção. Informativo Mundial das Missões. Doutor Ibrahim. O pastor Ibrahim chegou em Zanzibar, na Tanzânia, em 1989, para ser o primeiro pastor da ilha. Além de falar diretamente sobre a salvação de Jesus, ele usou princípios de saúde para alcançar as pessoas. Ibrahim ajudou as pessoas em Zanzibar a abandonarem vícios e ter uma dieta alimentar saudável. Muitos moradores não eram cristãos e não o receberiam bem caso soubessem que ele era pastor. Certa vez, por exemplo, Ibrahim ajudou um homem a parar de fumar e logo esse homem estava falando para outras pessoas sobre o pastor. Em outra ocasião, Ibrahim pregou em uma igreja não adventista e o pastor da congregação e sua família se tornaram adventistas. Um mês após sua chegada, o pastor Ibrahim já havia batizado 9 pessoas. Esses batismos também foram frutos do trabalho missionário dos 7 adventistas que já moravam na ilha. Às vezes, os dias eram difíceis. Os filhos de Ibrahim, por exemplo, sofreram muito na escola por serem adventistas. Outra vez, Ibrahim desistiu de ir em um compromisso, depois que um homem o alertou que ele corria perigo naquela menina. Além disso, ainda teve uma vez que um morador disse que o mataria se ele continuasse na ilha. O pastor Ibrahim não desistiu e, com o tempo, conseguiu um terreno para construir a primeira igreja em Zanzibar. A primeira igreja adventista de Zanzibar foi inaugurada em 1995 e hoje há 6 igrejas e 1.000 adventistas na ilha. A clínica adventista da ilha tem auxiliado nesse crescimento, curando as pessoas fisicamente e espiritualmente. Este é o último sábado do trimestre e a última oportunidade de você ajudar esses projetos missionários. Nossas ofertas irão auxiliar a clínica adventista de Zanzibar, uma outra clínica em Burundi, uma escola de enfermagem em um mega centro de mídia no Congo e uma escola no Quênia. Sejamos liberais. Amém. A gente vê aí que o pastor ele usou o método de Cristo, né? Ele não iniciou pregando o evangelho. Ele foi primeiro nas necessidades daquela comunidade. E você vê que quando o trabalho começou a crescer ali, né, teve 7 pessoas batizadas, você vê que o diabo ele já começa a se levantar. Mas é porque ele já estava vendo que a igreja ia ser inaugurada. E assim na vida do cristão, ele começa muito bem na presença de Deus, daqui a pouco vai vir um grande desafio, mas na verdade é porque o diabo já está vendo na frente. Se aquele cristão tiver paciência, tiver humildade, tiver a direção do Espírito Santo, vai passar por aquela tempestade e lá na frente vai colher os frutos. Amém? Amém. Você vê hoje tem 7 igrejas lá, mas no começo começou com uma pessoa que fumava. Olha que interessante, né? Uma pessoa que fumava, hoje tem 7 igrejas. Então tudo é o princípio. Irmãos, o foco dessa lição, eu vou focar no verso para memorizar. No 13 fala por toda a eternidade. Então levou nós, cada um, irmão, a entender um pouco mais do pós, né? Não só aqui na terra, mas por toda a eternidade, o que aconteceria com a gente, o que vai acontecer. E aí no verso para memorizar, em 1 João 3,2, se você está com a sua lição, você pode abrir no tema. Se você está com a Bíblia, você abre 1 João 3,2, diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus. Aí tem uma vírgula, mas ainda não se manifestou o
que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, aqui eu considero, na verdade, como uma profecia de João, e tem dois pontos fortes nessa profecia. Primeiro, ele está dizendo, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Está falando quando nós somos transformados na vida de Jesus. E o segundo ele diz, e haveremos de ver como Ele é. Eu uma vez já falei sobre isso aqui na igreja. Às vezes a gente tem uma visão de Jesus pequeno, terreno, né? Porque Jesus, quando veio à terra, se fez pequeno, Ele é muito grande. Então Ele fez pequeno da nossa estatura e se fez carne, mas nós veremos como realmente Ele é na volta dele para toda a eternidade. Amém? E aí, finalizando agora, eu vou convidar alunos para fazer oração pelos professores, pelos alunos, e aí a gente vai aprofundar mais nesse tema da eternidade, das dificuldades, das situações, e a gente vai ter essa revisão na nossa sala da escola sabatina. Amém? Convido a todos a ficar de pé, convido alunos a fazer oração pela sala. Querido Deus, obrigado, Pai, por estar aqui, Senhor, mais um momento para ler tua palavra. Abençoa, Senhor, cada aluno, cada professor, que o Senhor venha com o seu Santo Espírito nos dar a sabedoria que necessitamos, Pai. Não só para aprender hoje, mas para levar para o resto das nossas vidas, Pai. Abençoa cada um de nós e fica conosco, Pai, nos dá a sabedoria que necessitamos para o dia a dia, Pai. Abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Amém.